Gravado nos cabriocários estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que serve sopa paraguaia na merenda das escolas. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e a vida do homem adulto é composta de 3 coisas: ódio, café e dívidas. Amém. Eu sou o professor Fernando Machado. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Salmos. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, sempre respeitando a opinião de todos que concordam comigo. É isso aí, muito importante, né? Vamos priorizar aqueles que têm razão como nós. Tá? Nosso muito obrigado a todos vocês, nosso ouvinte, agradecemos vocês imensamente por participarem desse projeto do Direito do Mato, distribuindo conhecimento e conteúdo de qualidade. Eita! E também agradecemos a Unigran por ceder esse espaço maravilhoso, esse estúdio tecnológico, né, para que nós possamos gravar aqui semanalmente o nosso podcast e também os auxílios dos Paulos, que hoje aqui estão trabalhando. Hoje é uma equipe composta de Paulos, né? Hoje é Paulos no plural. O Paulo, eu não sei se sai isso no podcast quando ele fala com a gente. Queria dizer que essa equipe aqui é pauleira. É pauleira. Viu? São os Paulos. Paulo Budni e Paulo Guilherme hoje nos auxiliando na parte técnica, dividindo os seus conhecimentos. E também fica aquele pedido para você acompanhar o Direito do Mato nas redes sociais. Dá uma olhada lá no nosso perfil do Instagram, tá cheio de coisa bacana lá, cheio de avisos dos nossos episódios. E também, falando de episódios, acompanhe os episódios passados nas redes de stream, Spotify, até esqueci já o nome. Spotify, nosso canal do YouTube, blá, 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 blá. Tem bastante lá. Dá uma olhada. E se você está em dúvida em como presentear uma pessoa querida neste Natal que já está se aproximando, então você pode utilizar parte do seu 13º ou do seu Auxílio Brasil e adquirir uma das nossas canecas do Direito do Mato. Paulo, corta com o drone, fazendo um favor. Hoje o drone já veio embalado, hein? Já estava. E você pode adquirir essa caneca especial, edição limitada a esta última unidade que nós temos aqui, e adquirir então, que você receberá no conforto do seu lar depois que você, claro, comprovar o pagamento. É isso aí. E prestigiando aqui a cidade de Dourados, nós vamos iniciar esse episódio de hoje trazendo uma notícia que foi muito comentada, muito relevante, que mudou o nosso cenário social e político aqui da nossa grande Dourados, que é: homem bebe cerveja com batata frita em bar em Dourados, dá calote e acaba preso. Fonte Folha de São Paulo, né? Sim. The Guardian. Capa do UOL. The Economist. A Guarda Municipal de Dourados prendeu na noite de segunda-feira, dia 3 de outubro, um homem de 37 anos. Depois de beber 2 cervejas e comer uma porção de batatas fritas, ele afirmou não ter dinheiro e se negou a pagar a conta. A equipe da GMD foi acionada e no local conversou com o autor, que confessou saber que não tinha recurso para pagar o consumo, mas mesmo assim fez o pedido, agiu com dolo. Ao ser encaminhado para a viatura, o acusado tentou agredir a equipe da Guarda Municipal e fugir do local. Porém, foi contido e levado até a delegacia de pronto atendimento comunitário para os procedimentos legais. Ele podia falar que era estudante de direito, né? E falar que era o dia do pendura. E embora não fosse o dia... Lembrei, ó. Seria um erro na execução, né? Aberrasse alguma coisa, não lembro lá como que fala no penal, mas eu lembro que aberrácio ictus, aberrácios... Crimes, né? O penal eu já gastei nos episódios passados, tudo que eu sabia, Fernando. Cara, o que eu gostei muito é... Por isso que o episódio ficou curto. O que eu gostei é que ele chegou e falou assim, não tem dinheiro mesmo. Vim aqui, vou comer, beber, eu não vou pagar mesmo. Eu acho que é certo, né? Eu ia falar o quê? Pessoa corajosa, hein? Do ponto de vista criminal, eu me recuso a comentar a notícia. Mas aqui, pelo que eu entendi, ele não foi preso por ter tomado 2 cervejas e comido a batata. Ele foi preso porque ele tentou agredir a equipe da Guarda Municipal e fugir do local. Até porque não ele estava sendo encaminhado para a viatura
E aí ele tentou agredir a equipe da guarda e fugir do local. Que crime teria ele cometido? Furto? Furto. Não. Ele pediu e ele recebeu a batata. Talvez Ele não pagou a conta. Apropriação indébita. Apropriação indébita. Talvez Que a também a forma guarda tenha vindo lá. mais da subtração do patrimônio alheio é a mais sutil. Porque ele recebeu a batata. Ele não entrou lá e pegou a batata escondida. Não, sentou lá e tomou 2 cervejas com Que a crime batata. comete quem... Não, possivelmente ele deve ter entrado em discussão, né? Com o pessoal lá, com o dono do bar, né? Que ele chegou e falou, Vamos "Não vai ligar pagar para essa algum amigo nosso do direito penal, perguntar que crime comete quem pede uma cerveja e não paga. Eles também não vão saber. Possivelmente não, né? Não, porque esses aí não vai parar ali, né? Mas o interessante aqui, bom, algum crime, de certo, ele cometeu, né? O estelionato, na malandragem ali. O pessoal do bar foi induzido a trazer 2 cervejas para ele, uma porção de batata. O estelionato ele é mais facilmente caracterizado quando a pessoa finge que fez a transferência do Pix, quando ele agenda a operação e mas ele fingiu apresenta. que vai pagar. Ele pediu tudo, fingindo que ia pagar, sabendo que não iria pagar, né? Então acho que dá até para colocar um estelionato aqui. Mas gostaria de falar para os nossos ouvintes, não leve muito a sério essa parte do penal aqui. Não, isso aqui não tem nenhum critério científico. Não é um achismo do caramba. Melhor não, né? Mas na questão aqui, houve um contrato de compra e venda, né? Houve um contrato de compra e venda, aonde presume-se, né? A proposta, um contrato aceitação. verbal com fundamento na boa-fé. Isso, na boa-fé. Você tem ali a proposta feita pelo estabelecimento, que você tem a cerveja tal, pelo preço tal, a batata frita pelo preço tal, a pessoa aceitou, pediu, recebeu a coisa, só que não pagou o preço. Então, houve o inadimplemento, não pagou o preço, e ele tem que, então, pagar o preço. Então, porque há um contrato ali estabelecido entre o entre o estabelecimento, o restaurante, e o cliente, o comprador. Então, faltou pagar o preço. O que é interessante também é que o estabelecimento ali, ele é um credor pignoratício. São credores pignoratícios, independentes, é o chamado penhor legal, os fornecedores de alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Se essa pessoa se recusasse a pagar, mas tivesse dinheiro consigo, era direito do estabelecimento reter esse dinheiro para o pagamento. O que é o credor pignoratício? O credor pignoratício é aquele que tem como garantia um penhor. Penhor é uma garantia, um direito real de garantia que você pode estipular em um contrato, aonde o devedor dá como garantia um bem móvel, dá como garantia um bem móvel. Então, você vai fazer um empréstimo, você pode entregar o carro, uma máquina, até mesmo um computador, alguma coisa, e essa garantia, então, o penhor, esse bem fica em garantia para o credor. A posse do bem pode ficar tanto com o credor, ele tem esse bem em depósito, ou a posse do bem pode ficar até mesmo com o devedor. O que o Código Civil fala é do penhor legal. Então, você vai se hospedar num hotel, o hotel tem como garantia a sua bagagem. A sua bagagem está garantindo o hotel se você não pagar, aqueles bens móveis que você leva consigo no hotel, então são garantias do hotel. Se você não paga, o hotel pega aqueles bens para ele, executa ali, chamada o penhor legal. Então, se o rapaz aqui, de 37 anos, e lendo aqui, quase achei que era o Vinícius, mas o Vinícius só tem 35. Que pediu uma batata. Cerveja, batata. Não pediu carne. Então, cerveja vegana. Porque o Vinícius tem 30, com corpinho de 37. Verdade. Aí o estabelecimento, essa pessoa tendo ali algum bem móvel, uma bicicleta, tudo, poderia reter como garantia do pagamento. Eu acho que uma ideia também importante assim, que ele não fica proprietário, né? Ele não pega o bem para si, ele apenas a garantia até que seja pago. Que é basicamente uma forma de autotutela. Sim. E é interessante porque essa garantia decorre da lei. A lei fala, é credor pignoratício. Credor pignoratício é aquele que tem como, o credor que tem como garantia um penhor. É um nome bonito para dar pro... Na notícia dizia onde foi o ocorrido?
Foi em Dourados, só isso. Sim, para fazer para que nós pudéssemos indenizar o estabelecimento, fazendo uma pequena propaganda para ele, já que ele foi vítima de um... Poderíamos. Não teríamos, né? Então vamos para a nossa próxima notícia. Impenhorabilidade de poupança não pode beneficiar parte condenada por litigância de má-fé, julga tribunal. A 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança de um autor, condenado a indenizar a parte contrária em virtude de litigância de má-fé. De acordo com o colegiado, ainda que o Código de Processo Civil estabeleça que valores em poupança até 40 salários mínimos não possam ser penhorados para execução de dívidas judiciais, tal dispositivo não deve ser considerado quando é constatada a má-fé de uma das partes. Nesse caso específico do autor da ação, que questionou indevidamente débito inscrito em cadastro de inadimplentes, conforme os autos. Entre aspas, ora, se aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, e se todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sempre com base na verdade, afigure-se-me que a impenhorabilidade não pode beneficiar o litigante desonesto, que faz pouco caso do sistema de justiça, fecha aspas, ressaltou o relator do recurso. Pensar-se o contrário, data vênia daqueles que entendem de modo diverso, implica chancelar e prestigiar a má-fé, a fazer letra morta o princípio geral de direito segundo o qual a ninguém é dado valer da própria torpeza, completou o magistrado, salientando também que a litigância de má-fé é tão repudiada que os seus desdobramentos pecuniários sequer são alcançados pela gratuidade. Rapaz, que cara que escreve bem, hein? Bonito, né? Tem pessoas que escrevem afigura-se-me. Olha só. É fã do Michel Temer. Não, mas eu achei bem escrito aqui esse desembargador Ferreira da Cruz. Conseguiu utilizar uma mesóclise de forma correta, né? Interessante. Vamos lá. É que a gente vê cada coisa escrita que quando vê uma coisa mais ou menos já... Professor Fabrício, faça para nós uma pequena explanação em relação à impenhorabilidade. E algum exemplo de bens que são impenhoráveis. Bom, vamos Ou lá. qual é a finalidade da impenhorabilidade no processo civil? Bom, a definir primeiro impenhorabilidade tem que saber o que é penhora, né? Penhora é a constrição de um bem para garantir uma execução. Então, o credor executando determinada dívida, ele, para receber a sua dívida, se o devedor não paga espontaneamente, ele vai atrás do patrimônio do devedor. Então, é o patrimônio do devedor que responde. E você faz isso através da penhora. Então, é um ato judicial para constranger o patrimônio do devedor e levar a pagamento, que depois pode chegar até no leilão desse bem, na venda desse bem, para reverter em favor do credor. A impenhorabilidade é a impossibilidade de se penhorar determinados bens que compõem o patrimônio do devedor. Um dos exemplos é aquele da Lei 8.009, que é o bem de família, ou seja, a residência, né, é considerado impenhorável, né, porque é o seu mínimo existencial, então o imóvel que serve de residência para a família do devedor não pode ser penhorado. No CPC também elenca diversos bens que não podem ser penhorados, como os livros e equipamentos e ferramentas para o exercício do ofício ou profissão, né? Então, digamos, do advogado que tem ali o seu computador, o certificado digital, a impressora com scanner, isso não pode ser penhorado, que é os equipamentos e ferramentas para o exercício do seu ofício. Os livros hoje são até discutidos se pode ou não ser penhorado. Às vezes ninguém vai querer penhorar eles. Um veículo que seja... Do Uber, né? O veículo do Uber, do taxista. Até o veículo para o próprio advogado, mas um veículo dentro de um padrão normal, não um veículo de luxo ou nenhum... Um veículo necessário, ele tão somente como meio de transporte, poderia ser considerado. Se ele demonstrar que é para o exercício da sua profissão, é essencial para isso, ele consegue a impenhorabilidade desse bem. E assim tem diversos outros. E um deles, da impenhorabilidade, é valores depositados em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos, né? O salário é impenhorável e também valores depositados em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. E aqui é interessante que não é qualquer valor em conta e investimento. É somente se tiver depositado em caderneta de poupança. Então, se a pessoa
é um pouco mais zelosa com o investimento, quer ter uma rentabilidade um pouco maior e coloca em algum fundo, uma conta aplicação, um CDB que vai pagar mais do que a poupança, esse valor vai ser penhorado. Aqui é um mesmo ponto, que seja 10 salários mínimos. aqui é um ponto que a legislação já precisaria avançar. Faria mais sentido que fosse o valor até 40 salários mínimos em investimento pessoal. Um fundo de investimento, a pessoa tem algumas poucas ações, a pessoa tem ali algo que... Porque, na verdade, sim, a poupança, até na época em que se foi pensada a poupança, era a única forma que a pessoa física tinha de guardar um dinheiro. Não, isso que o CPC é de 2015. Sim, mas ele vai reproduzir uma ideia lá de 73. anterior. Então, a única forma que a pessoa tinha de guardar ali ou era o famoso debaixo do colchão, ou era na poupança, né? Então, assim, hoje nós temos outros, por exemplo, uma conta do Nubank lá que fica rendendo. Ela seria equiparada a uma poupança, né? Então, a legislação precisaria avançar nesse ponto e trocar o caderneta de poupança por um investimento pessoal. E a jurisprudência, os tribunais entendem que é literal mesmo, é caderneta de poupança. Você não pode ampliar a interpretação para fazer uma analogia que isso vai para uma conta de investimento. Mas se está em alguma coisa que não é poupança, os tribunais entendem que é penhorável. Não importa que seja a única coisa que a pessoa tenha, né? Que seja lá o equivalente a 10 salários mínimos, não interessa, né? Então, nesse caso aqui, houve a discussão se esse valor que existia na caderneta de poupança, e provavelmente a pessoa deixou lá para proteger esse valor, às vezes, né? Seria ou não penhorável. E aqui eu acho interessante porque é uma decisão até diferenciada do que a gente costuma ver. Porque ele atacou essa ideia da impenhorabilidade em relação à litigância de má-fé. Como a própria decisão aponta, essa impenhorabilidade ela é justamente para blindar em relação à cobrança dessas dívidas judiciais. Só que a multa da litigância de má-fé vai para a parte contrária. Aí agora eu pergunto para vocês, gostaria que houvesse uma explanação por parte do professor Vinícius, né? O que é litigância de má-fé? Justamente essa atuação contrária ao que se busca no processo. Essa atuação das partes que tem que agir de boa fé, mais ou menos nesse sentido, assim, dando uma de Pontes de Miranda, resumindo. Você pega um professor de constitucional e internacional para falar de processo, né? Foda, é foda. Litigância vem de litigar, né? Litigar é você demandar judicialmente, entrar com alguma ação. Então, espera-se, né, daquele que litiga que haja de boa fé. Que tem baixou um cortela aí, né? Do latim litigare, né? Espera-se que ache de acordo com os ditames da boa fé. O que ficou demonstrado é que a pessoa entrou com uma ação contra o banco, foi o que eu entendi aqui, né? Pedindo que em tese seria o cadastro seria indevido, ficou demonstrado que não era indevido, então a ação dele é totalmente temerária, contrária à prova dos autos. A litigância de má-fé vem quando você postula questões contrárias às provas dos autos, contra a questão de direito, etc. e tal, meramente protelatório, tudo mais, ficou demonstrado isso, então o juiz condenou numa multa por litigância de má-fé. Essa multa é que está sendo cobrada, né, pelo réu da ação, que agora detém essa multa, e foi penhorado ali dentro dos 40 salários mínimos, né? Que é uma multa totalmente diferente do ato atentatório à dignidade da justiça, em relação ao destinatário. É o que acontece, você recebe o cliente, ele vem e diz, doutor, estão descontando na minha conta, eu não sei de onde veio esse desconto, eu nunca fiz empréstimo desse banco. Aí a juíza ação, aí na ação vem a contestação e vem lá o selfie do cliente com o documento dele, né, fazendo a contratação, né? Ou seja, a pessoa contrata, depois fala que não contratou. É igual aquele dos episódios passados, que ele não sabia o que era aquele mora credit pass. Exato. Mora de crédito pessoal que ele não pagou em dia. A pessoa ela acaba abusando do seu direito de ação, o próprio CPC vai trazer as hipóteses, a lei de litigância de má-fé, recursos que não são cabíveis, demandas... ações temerárias, tudo isso são situações que vão importar em uma conduta que é totalmente contrária e repudiada pela boa-fé processual, pelo princípio da cooperação entre as partes no processo, e por conta disso, já que ela é uma multa fixada por aquele que agiu de forma contrária à colaboração no processo, é que você não pode proteger a pessoa que age de má-fé com relação ao patrimônio da pessoa que age de má-fé.
Porque senão você estaria, como considera aqui o desembargador, que escreve muito bem, Ferreira da Cruz, até o nome dele é bonito, Ferreira da Cruz, como ele considera que você estaria chancelando a atuação da pessoa que age de má fé. O que ele faria? Ele colocaria o dinheiro dele na poupança, até o limite de 40 salários mínimos, e ficaria ajuizando ações temerárias, sempre protegido contra a cobrança da multa. E aí ele, inclusive, o desembargador lembra, né, do princípio geral do direito, a qual ninguém é dado valer-se da própria torpeza. O que é torpeza? Eu ajo de maneira na malandragem, na safadeza, ajo de má fé, sou condenado, né, mas eu me protejo disso usando a lei. Então, o direito não pode fazer isso. Então, assim, a má fé, a boa fé se presume, a má fé deve ser provada, foi provada, e a má fé pelo direito privado sempre é punida. Sempre é punida. Você pegar em todo o direito, seja no direito obrigacional, no direito real, aquele que age de má fé, ele é punido. Há uma punição. Então, porque a boa fé deve ser valorizada, então se age de má fé, você vai ter uma punição. É claro que, como é direito privado, toda punição é pecuniária. Cara, isso que o Fernando falou sobre aparecer o cliente segurando documento, assim, eu acho genial essa sacada dos bancos, né? Justamente você tira foto assim do lado do teu documento, justamente para não ter alegação de que não sabia. E a pessoa sai o idoso sorrindo lá. Foi um terceiro que assinou. Exatamente. Não, e o interessante Genial aqui isso. é porque um advogado entrou com essa ação. Então tem que ter um filtro também pelos advogados, aí, para os nossos colegas, né? Tem um filtro que algumas ações aí... Então, por exemplo, isso vai ser muito comum, é uma prática que o advogado no processo civil ele não tem e que o advogado do direito trabalhista já tem há muito tempo, que é o cliente... Assinar a petição. Ou assinar uma declaração, ou a entrevista faz de que... a narrativa dos fatos, exato, o cliente assina. Porque isso é muito comum no direito do trabalho, mas não é muito pouco comum no processo civil. E muitas vezes o advogado ele acaba fazendo papel de bobo, porque ele ajuiza a ação, a pessoa trouxe uma narrativa que ele tem que... A relação advogado e cliente é uma relação de confiança, você tem que confiar no seu cliente tem que confiar em você. Se a pessoa dissimulou os fatos, muitas vezes o advogado acaba sendo... Porque se você faz a narrativa dos fatos, no final coloca, né? Eu, fulano de tal, declaro que os fatos acima são verdadeiros sobre as penas da lei. A pessoa lê aquilo ali... Fala, ele já tem uma... Peraí, nessa parte aqui. Então, se é verdadeiro na forma sobre as penas da lei, então ele vai assinar, dá um pouco mais de credibilidade, né? Porque as pessoas, às vezes, elas acham que mentindo para o advogado, elas vão conseguir alguma coisa, né? Exato. Como se o advogado fosse fazer milagre, né? A gente trabalha com prova, né? Se não tiver prova, não faz milagre. Então, a gente precisa dar prova para poder entrar com a ação e também, porque o juiz vai analisar a prova. No mais, a retórica, num caso desse, tendo prova do cadastro indevido, a habilidade do advogado vai ser em aumentar o valor da indenização. Porque havendo prova do cadastro indevido, se houve cadastro indevido, o dano moral ele é certo, é o chamado dano moral em re ipsa, né? Ou seja, não preciso comprovar que houve dano, a discussão fica só no quanto debenture, no quanto do dano. Então essa seria a habilidade. Agora, se você não tem prova, acontece isso. E assim nós chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato e sempre reiterando, sejamos gratos, né? O princípio aqui da gratidão, né? Gratidão. Então sejamos gratos à Unigran que nos apoia com essa estrutura magnífica, a nossa equipe de Paulos que estão hoje trabalhando aqui para que esse episódio chegue até você com qualidade e muito amor envolvido, né? Hoje eu estou do pessoal aqui da gratidão, do muito amor envolvido. E fica aqui então o nosso agradecimento, sobretudo para você, irmão e irmã, que nos acompanha, que está sempre conosco, prestigiando o nosso trabalho. E faça que nem a equipe de Paulos fizeram. Acompanhe o Direito do Mato no nosso perfil do Instagram e também confere os nossos episódios passados. E se você está assistindo no YouTube, deixa aquele like, deixa aquele comentário e também ativa o sininho. Adquira também uma de nossas canecas, presenteie seus amigos, familiares nesse Natal que está chegando. Amigo secreto tá aí, você vai ter que comprar presente. E por que não uma das nossas canecas? Assim você acaba divulgando também o nosso trabalho. Litigantes de boa fé, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.